Boa tarde para você, 5 horas, estamos no ar com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, ao vivo pelo canal 4 da NET, o 61.3 do HF e também pelas redes sociais que aparecem aí na sua tela. A gente começa com a pauta da reunião ordinária de ontem, foram 6 projetos votados, 4 foram aprovados. Outras 2 propostas foram adiadas. Entre elas está o projeto que cria a Comissão Permanente de Cultura no Legislativo. Comissão Especial de Estudos para Análise do Pais-Serviço divulga relatório final. Falta de remédios na rede pública de saúde é assunto de documento aprovado pelos vereadores. Outra falta, mas agora a da merenda escolar, é mais uma vez tema de requerimentos aprovados na Câmara. E no quadro de esportes, o golfe. Vamos saber mais sobre a modalidade que é olímpica desde 2016. Na reunião ordinária de ontem, os vereadores aprovaram 4 projetos, entre eles o que proíbe aquela coleira com choque para animais. 2 propostas também foram adiadas da votação. A primeira matéria da pauta foi aprovada. É o projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, que revoga o decreto legislativo 2938 de 2009, que concedeu o título de cidadão campineiro a José Ferreira Neto. Foi adiada a votação do projeto de resolução com emendas de autoria do vereador Gustavo Peta, que acrescenta e altera dispositivos da resolução 842 de 2009, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que proíbe o uso de coleira de choque em cães no âmbito do município e dá outras providências. Adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos a instalarem em suas dependências internas e áreas comuns um sistema de monitoramento por câmeras de vídeo. Aprovado em turno único de discussão e votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlão do PT, que concede o diploma de mérito médico, Dr. Roberto Maia Rocha Brito, à doutora Silvia Maria Santiago. E, por fim, também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do senhor Cláudio da Farmácia, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à professora Fernanda Bugarelli Contarelli Romano. Você viu aí no resultado da pauta que foi adiada a proposta que cria uma comissão de cultura aqui na Câmara. Hoje, o tema, a cultura, é vinculado à Comissão de Educação e Esportes. A votação da proposta que altera e acrescenta dispositivos no regimento interno da Câmara para a criação da Comissão Permanente de Cultura foi adiada para a próxima semana, a pedido do autor Gustavo Peta, para adequações. De acordo com o vereador, é preciso adaptar a proposta para o novo regimento da Casa, alterado recentemente. O compromisso, firmado na 47ª reunião ordinária realizada nesta segunda-feira, é que o tema volte à pauta na próxima semana. Já voltará à pauta na própria segunda. É só para que a gente faça algumas mudanças de texto por conta dessa mudança no regimento, é um problema mais processual, para que volte na segunda-feira. Então, nós devemos já na segunda-feira, dia 28, aprovar essa resolução que cria a Comissão de Cultura na Casa. A alteração pede a separação da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, para que a cultura tenha sua própria comissão aqui na Câmara. Ela será responsável por propor, discutir e fiscalizar as ações públicas e culturais, sempre contando com a participação popular. De acordo com o vereador, há muito tempo, artistas e produtores de Campinas pedem a criação de uma comissão específica de cultura. Essa é uma reivindicação antiga, né? Você vê que o Poder Executivo já dividiu essas pastas, né? Você tem a Secretaria de Educação, mas você já tem a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esportes. Aqui na casa, os 3 temas, que são temas importantíssimos, estão juntos numa mesma comissão. E a comissão acaba que não dá conta de todos os temas, tem dificuldade de tratar todos os assuntos. Então nós reunimos assinaturas para a criação dessa comissão específica da cultura.
A 47ª reunião ordinária completa você consegue assistir no youtube.com/TV Câmara Campinas, que é o nosso canal na internet. E a Comissão Especial de Estudos que analisa o Pai Serviço apresentou o relatório final ontem. O grupo para estudar esse transporte porta a porta para pessoas com deficiência foi formado aqui no Legislativo no início do primeiro semestre deste ano. O vereador professor Alberto, presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Pai Serviço, falou sobre o relatório final durante a última reunião ordinária. O nosso relatório, feito pelo nobre vereador Jorge, traz então todos os resumos das nossas reuniões, elencando as principais ideias de cada reunião, registrando os pontos mais importantes, mais relevantes, com destaques especiais, e no final apresenta também as conquistas que tivemos nesses últimos 6 meses de diálogo, de debate, de estudos, de conversa, de conflitos. Algumas questões foram apresentadas e rapidamente foram dado respostas, e outras que nós ainda estamos aguardando que seja efetivamente colocado em prática. A comissão realizou os encontros desde o primeiro semestre deste ano para debater a qualidade do serviço que transporta prioritariamente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e também utilizou as reuniões para tirar dúvidas sobre os atendimentos. O relator, o vereador Jorge da Farmácia, agradeceu aos membros da comissão. Professor Alberto, parabéns pelo seu trabalho, e gostaria também aqui de agradecer os outros vereadores que muito contribuíram também. O vereador Vinícius Gratti, o vereador Aurélio Cláudio e o vereador Pero Torinho. A minha fala é dizer que esse relatório já se encontra aqui na casa. Caso alguém tenha interesse, queira ver como ficou esse relatório final, já está disponível aqui na nossa casa. Ainda sobre a sessão de segunda-feira, os vereadores aprovaram um requerimento que questiona a falta de remédios na rede pública. Para o autor do documento, ainda faltam informações nas unidades de saúde sobre quais são os medicamentos disponíveis. Durante a 47ª reunião ordinária, que aconteceu nesta segunda-feira, o vereador Gilberto Vermelho apresentou um requerimento de informações questionando o Executivo sobre a recorrente falta de medicamentos na rede pública municipal. A gente tem recebido alguns questionamentos de faltas de alguns medicamentos. Então nós precisamos dimensionar isso, se realmente esse medicamento se encontra em falta em toda a rede ou em algumas unidades de saúde. Então, o nosso requerimento foi nesse sentido, questionar o secretário de saúde para que ele possa dar as informações para que nós possamos passar para a população. Para o parlamentar, as informações sobre medicamentos deveriam ser disponibilizadas nas unidades de saúde. De repente está faltando um medicamento naquela unidade de saúde, mas se encontra em outras unidades. Então nós precisamos, de repente, informar a população do que está acontecendo. E isso eu até questionei um pouco quando era presidente da Comissão de Saúde, porque não quero criticar os funcionários, mas essa informação deve ser dada na unidade de saúde. Quando um cidadão ele vai até a unidade de saúde para retirar um medicamento, porque esse medicamento seja dispensado, se lá ele não encontra, os funcionários têm que informar ele qual unidade mais próxima que ele encontra esse medicamento. O vereador contou ainda que, como já respondeu pela Comissão de Saúde na Câmara Municipal, muitos munícipes o procuram quando têm dúvidas ou reclamações. Nós, como fomos presidente da Comissão de Saúde desta casa, a gente ficou marcado perante a população pelo trabalho que nós fizemos buscando sempre um melhor atendimento na área da saúde na cidade de Campinas. E isso se refletiu e continua refletindo no nosso trabalho aqui no Legislativo. As pessoas, qualquer dificuldade que eles tenham, qualquer problema que encontram na rede de saúde, eles procuram o nosso trabalho para ser informado, saber o que está acontecendo. A gente faz uma pausa agora para o intervalo, mas a seguir a gente vai ver mais requerimentos que pedem explicações, mas dessa vez sobre a falta de itens na merenda escolar. Já já a gente mostra os detalhes. Agora são 5h11.
Vocês que estão assistindo à TV Câmara, a Polícia Militar vai passar algumas dicas de segurança hoje em relação a bancos e caixas eletrônicos. Em primeiro lugar, procure sempre ir acompanhado de algum familiar ou conhecido quando for fazer algum saque. Em segundo lugar, evite sempre que possível ir fazer saques em período noturno ou, se for inevitável, que vá em locais de maior circulação ou melhor iluminação. Outro ponto muito importante, nas filas, dentro ou fora dos bancos, não passe informações sobre o seu dinheiro para pessoas desconhecidas. Polícia Militar, você pode confiar. No próximo Momento Saúde, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Nós viemos procurar o psicoterapeuta Fábio Martins Fonseca, que nos deu dicas preciosas do que é, de como identificar e o que fazer se você está sofrendo a síndrome de burnout. Geralmente acomete pessoas que têm que se envolver muito no trabalho. Não perca! Você que acompanha o jornal tem visto que a merenda tem sido um tema frequente de documentos aprovados pelos vereadores e encaminhados ao Executivo. Na sessão de ontem, mais 2 requerimentos que pedem explicações sobre a falta de alimentos nas escolas foram aprovados. O documento aprovado de autoria do vereador Marcelo Silva é o segundo que pede explicações à Prefeitura sobre a falta de itens no café da manhã da escola Professor Hilário Magro Júnior, na Vila Marieta. O vereador, inclusive, já entrou em contato com a Secretaria de Educação, mas acredita que o requerimento é importante para documentar a situação. Nós detectamos a falta do café da manhã para as crianças na escola, razão pela qual foi veiculado um bilhete no Diário das Crianças para que elas tomassem café da manhã na sua residência, uma vez que a escola não estava mais fornecendo. Também já entrei em contato com a Secretaria de Segurança, ela me disse que na verdade houve uma troca de fornecedor, mas de qualquer forma é nosso papel deixar isso documentado para que realmente não falte, né, o básico, que é o alimento para a criança, para que ela consiga estudar. Já o vereador Gustavo Peta questiona a Prefeitura sobre a queda na qualidade dos produtos da merenda em toda a rede pública de ensino. Infelizmente, essa qualidade tem caído ano a ano. E agora, nesse último ano, com mudanças de fornecedor, há muitas reclamações relacionadas a isso. Então, o requerimento diz respeito a isso, é buscar informações do que está acontecendo com a merenda escolar em Campinas. Por que há tantas reclamações? Porque há itens importantes que compõem um cardápio que não estão sendo fornecidos em algumas escolas. Nós queremos essas informações até para poder embasar todo o nosso posicionamento e a nossa fiscalização em relação a esse assunto. Os vereadores Nelson Osser, Tenente Santini e Mariana Conte também questionaram a segurança alimentar nas escolas. O parlamentar Pedro Tourinho chegou a protocolar um pedido para criar uma comissão parlamentar de inquérito e investigar a merenda. Ainda ontem, na sessão, o vereador Antônio Flores foi à tribuna na segunda parte para convidar os vereadores para o encontro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que acontece amanhã a partir das 9 horas. Membros do Conselho de Segurança Alimentar vão esclarecer a situação para os parlamentares. Traremos aqui o presidente do Conselho de Alimentação, Henrique Maeda, e todo o pessoal para explicar para a comissão e para os vereadores a respeito da distribuição alimentar. E querendo dizer que Vossa Excelência tem razão, né, no que está pleiteando, espero que a gente possa ser até atendido e questionar o que é devido, né? Então, só para reforçar, senhor presidente, né, eu já entreguei aqui um convite a todos os vereadores da Comissão de Educação, aos suplentes da Comissão de Educação, ao líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, e também ao tenente Santini, que instou esta casa. E o vereador Paulo Galtério foi à tribuna na última sessão para comentar um voto de pesar pelo ato terrorista em Barcelona na última semana. As imagens que estão na internet são chocantes. Muita gente machucada e caída na rua e calçada da famosa Avenida La Rambla, da capital catalã. Mais de 100 pessoas foram atingidas por uma van que avançou sobre os pedestres ao longo de 600 metros. 13 pessoas morreram. O vereador Paulo Galtério apresentou um requerimento que pede voto de pesar às famílias que estão sofrendo com o ataque. Voto de pesar é Campinas se expressando com solidariedade com relação a essas vítimas da violência. Então, uma manifestação de pesar da nossa cidade é a cidade de Campinas
sofrendo junto com a cidade de Barcelona e com as vítimas desse atentado. O vereador comentou esse tipo de violência. A gente sabe que esses atos de terrorismo estão se tornando comuns, né? E a gente tem que dizer para o mundo, né? Dizer para esse país que contem com a nossa solidariedade nesse momento sofrido para todas essas famílias. Para acompanhar os documentos que os vereadores apresentam aqui nas sessões, basta acessar o nosso site, o campinas.sp.leg.br. Olha, esse frio que fez nessa madrugada e nessa manhã parece que foi embora mesmo, viu? As temperaturas na quarta-feira já devem ser um pouquinho mais altas, vamos dar uma olhada aí. A mínima é de 12 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp, e a máxima vai chegar aos 22 graus. É hora do nosso quadro semanal de esportes, é a modalidade olímpica desde os Jogos de 2016 aqui no Rio. O golfe exige concentração, boa pontaria e o Gabriel vai mostrar mais sobre esse esporte pra gente. Olá, o Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre handicap, CAD, TI. Não entendeu uma palavra do que eu falei? Então preste atenção, pois a partir de agora nós vamos aprender tudo sobre o golfe. Ao meu lado está o Juan Silva, ele que é instrutor de golfe, e na minha abertura eu falei algumas palavras, handicap, CAD. Vamos a um glossário aqui para o povo de casa entender quais são os principais nomes do golfe. Bom, vou começar com alguns que você comentou. O handicap, ¿sí? ¿Qué es el handicap? Es el indicador de tu nivel de juego, ¿sí? Y tiene una numeración que va de 0 a 40. Menor tu handicap, menor tu número, melhor você joga. Maior tu handicap, pior você joga, ¿sí? Entonces va de 0 a 40. El tee shot es el lugar donde se comienza a jugar. Está delimitado por duas marcas, ¿sí? Y comienza la técnica inicial se dá ali, no tee shot. E depois você falou do caddy. O caddy é esse menino esse que leva os tacos no ombro. E te direi que esse é o maior parceiro do jogador de golfe. O jogador de golfe depende muito do caddy. Qual que é o tamanho de um campo de golfe e como é que funciona uma competição? Tem diferentes tamanhos de campo de golfe. Tá? Podemos falar de championship, campo de 18 buracos estándar que pode chegar até 70 hectáreas para construir um campo desses, sim? Mas tem campos menores, campos que são denominados de par 3, sim? Campos de pitching pad, como o que temos aqui, que tem em área de 10.000 metros quadrados você consegue ter um campo desse tipo. E competições. Tem diferentes tipos de competições em golfe, sim? Onde você pode jogar diretamente contra outro jogador, um match play, e quando você joga contra todo mundo, a somatória das tacadas chama stroke play. Para jogar golfe, para começar a jogar golfe, você precisa aprender os fundamentos, sim? Tem dois fundamentos muito importantes. O primeiro é a empunhadura, como segurar o taco de golfe. O segundo é a postura. Se algum desses dois fundamentos estão errados, você não vai conseguir jogar, sim? Então você está destinado a errar, sim? Existem 3 formas de empunhar o taco de golfe, sim? Vou te mostrar agora. Uma se chama interlock, sim? Que é quando se entrelaçam, sim? Estes 2 dedos, sim? É a empunhadura que usa Tiger Woods e outros grandes jogadores, sim? Existe outra, se chama overlap, sim? Isso colocar o dedo aqui em cima, ok? E depois tem outra que é mais para as crianças, sim? Se chama 10 dedos ou beisebol, que não entrelaça nada, sim? E é a mesma empunhadura do taco de beisebol, sim? Ok, uma vez que você sabe como empunhar o taco de golfe, sim? O segundo fundamento é a postura, como me paro em frente da bola, sim? Para isso eu preciso ir com a pelvis para trás, sim? Flexionar levemente o joelho, sim? Abaixar o taco, sim? A abertura de pernas tem que ser mais ou menos a largura dos ombros e a bola, no começo você vai manter a bola sempre no centro, sim? Depois sim, pode executar a tacada de golfe. O Fernando Silva é o atleta número 3 do ranking do estado de São Paulo e o golfe é um dos esportes mais difíceis do mundo, talvez está aí no top 5. E mesmo assim você pratica já há um certo tempo. Eu pratico há quase 11 anos, desde os 16, hoje atualmente com
27 anos. Atualmente eu sou o número 3 do ranking paulista e por ser um esporte muito difícil e requer concentração e disciplina. E para a gente encerrar, eu vou me arriscar no esporte e vamos ver quantas tacadas eu preciso até acertar o buraco. Depois da 15ª tentativa, eu consegui. Gabriel, preferimos você aqui no estúdio como jornalista e não como jogador de golfe, viu? Bom fim de terça-feira para todo mundo. A gente se vê amanhã ao vivo, 12:30. Tchau.